Agora, recentemente, em 2015, a doutora Cristina Walters publicou uma revisão sobre essa separação de ortodoxa, recalcitrante e as intermediárias, em que ela diz que essas categorias elas são bastante úteis para a tomada de decisão sobre o armazenamento, mas na verdade elas podem estar complicando a compreensão que a gente tem dessas sementes. Veja que ela destaca a dicotomia baseada na recalcitrância ortodoxa, ela serve como apenas uma decisão da condição de armazenamento, que é extremamente importante. Agora há pouco, conversando com a Márcia, ela me disse que tem conhecimento de muitos trabalhos que se perderam no momento em que as sementes foram coletadas, porque a primeira reação de quem coleta uma semente, o senso comum diz, eu devo secá-la. E se eu secar essa semente, se ela for recalcitrante ou intermediária, ali eu já começo a afetar a qualidade dessa semente. Então, essa separação, essa identificação, mesmo tendo passado 50 anos, continua sendo muito importante. Então, para fins práticos, tecnológicos, isso ainda continua valendo até que a gente encontre alguma coisa a mais. Mas para fins científicos, para fins de conhecimento da fisiologia, talvez não seja a melhor forma separá-la em categorias. Visando o armazenamento, então, é fundamental essa identificação. Então, no contexto do armazenamento, o que a gente precisa saber é se eu posso ou não armazenar. Isso complica mais ainda quando eu penso em trabalhar em bancos de germoplasma. Por quê? Eu tenho que secar a teores de água extremamente baixos, por volta de 5%, e armazenar a menos 18 graus centígrados, ou às vezes até mais baixo do que isso. E que é, evidentemente, essas sementes, por serem extremamente úmidas e não tolerarem a secagem, não aguentariam esse congelamento também. Qualquer outro contexto, então, essa divisão é arbitrária. Então, no contexto do armazenamento, é importante identificar o comportamento ortodoxo e verificar o potencial para ampliar o período de armazenamento dessas sementes. Então, você tem vários trabalhos sendo feitos, inclusive no Brasil, classificando as sementes. Esse, por exemplo, um boletim dos colegas Medeiros e Miriam, que fizeram uma listagem de várias espécies com sementes recalcitrantes, ou mais recente, do grupo do colega Manuel, que em 67 espécies amazônicas identificaram várias que têm sementes recalcitrantes, né? Mas o problema continua sendo como ampliar o período de armazenamento dessas sementes. Essas sementes têm normalmente um teor de água elevado. A grande maioria delas não pode ter a sua umidade reduzida para valores inferiores a 20%. Isso é um dos mais baixos. Muitas espécies não podem ter o teor de água reduzido para menos de 35%, 40%. Ou seja, uma semente nesse estado, ela é metabolicamente ativa. Se ela está metabolicamente ativa e tem água disponível, ela vai seguir um dos dois caminhos. Ou vai germinar, ou vai se deteriorar. Como elas são extremamente úmidas, elas também são sensíveis à redução de temperatura. Não se pode pensar em congelar essas sementes. E com essa umidade elevada e não podendo reduzir a temperatura, eu começo, evidentemente, a ter problemas com micro-organismos. Então, as tentativas para ampliar o armazenamento dessas sementes têm se voltado para essas práticas. Tentar reduzir o máximo possível o teor de água, tentando atingir o que seria um teor crítico de água, dentro do princípio de que quanto menor o teor de água, mais fácil seria a conservação, menos ativo estaria o metabolismo dessas sementes. Então, em alguns casos isso funciona, como por exemplo aqui nas sementes de ingá, em que se você verificar a secagem do primeiro para o segundo nível, do azul para o vermelho, para 49%, você vê que houve sim um benefício no armazenamento dessas sementes. Mas se você secar um pouco mais, baixando para 43%, embora você não tenha a variação inicial, você não tenha uma grande redução inicial na germinação, ou seja, ela tolerou até aquela secagem, mas durante o armazenamento houve um prejuízo muito grande. Aqui também, com uma outra espécie, que é a Eugenia involucrata,
a cereja do Rio Grande, ela na primeira secagem já mostrou que não foi benéfico, porque embora inicialmente a germinação não tenha caído, mas com os primeiros meses de armazenamento já houve um prejuízo. Ou seja, a história do teor crítico de água não é exatamente como se pensava no começo. Tudo que eu puder secar vai ajudar ao armazenamento. Não, nem sempre. E aí quando eu seco em níveis um pouco mais próximos, eu tenho aí um verdadeiro balaio de gato do que acontece nessas sementes. A outra estratégia seria a redução de temperatura do ambiente de armazenamento, o que, desde que a semente seja tolerante a essa redução, também nos leva a pensar que quanto mais eu reduzir a temperatura, mais lento será o metabolismo, portanto ela deve se conservar por mais tempo. Em alguns casos isso funcionou, como no caso de um palmiteiro, Euterpe spiritosantensis, em que a manutenção numa temperatura mais elevada causou uma deterioração mais rápida. E ingá, também a 5 e 20 graus centígrados, também houve um melhor armazenamento das sementes na temperatura mais baixa. Notem os tempos que a gente fala quando a gente está falando de sementes recalcitrantes, né? De um lado você tem sementes ortodoxas, já confirmadas com 2.000 anos de idade, que germinaram e produziram plântulas. Do outro lado nós temos as recalcitrantes, em que a escala que a gente fala é a escala de dias. Mas, nesse trabalho aqui com o ingá também, nós usamos duas idades de sementes, uma mais imatura e uma um pouco antes da dispersão natural. E o curioso desse material que a gente viu é que as tais das imaturas acabaram se conservando melhor do que as maduras, o que chamou a nossa atenção, porque teoricamente, quanto mais madura essa semente, melhor ela deveria se conservar depois da colheita. Mas essa redução da temperatura garante redução do metabolismo? Nós fomos investigar isso, já que aquele material não estava correspondendo ao esperado. Então nós temos trabalhado um pouco com a respiração dessas sementes. Temos analisado os gases em um recipiente chamado de respirômetro, em que você coloca as sementes, deixa por um tempo e depois analisa a concentração de O2 e CO2 dentro do frasco. E o que a gente viu para essas sementes de ingá foi uma coisa interessante. À medida que você diminui a temperatura, de fato, houve uma redução na respiração, nas taxas respiratórias. Ou seja, o CO2 liberado foi sendo cada vez melhor. Mas, curiosamente, o O2 não diminuiu. Ou seja, à medida que eu diminuía a taxa de respiração, aumentavam-se outros processos oxidativos que a gente não sabe quais são, mas que evidentemente têm que ser investigados agora. E a partir de menos 3 graus centígrados, onde há essa queda grande no consumo de oxigênio, na verdade é porque a semente morreu. A menos 3 graus centígrados ela congelou, provavelmente as células se romperam e a gente não teve mais nem consumo nem liberação de CO2. O que não era esperado. O esperado nosso é que fosse alguma coisa nesse sentido. À medida em que você aumentasse a temperatura, que você tivesse de armazenamento, que você tivesse uma redução na conservação, uma redução na germinação, um aumento na quantidade de tecidos deteriorados. Isso aqui é semente de pau-brasil. E uma outra coisa que chama a nossa atenção nessas sementes também é que à medida que eu aumentava a temperatura, embora a taxa de CO2 liberada fosse aumentando e a de O2 também, a de consumo de O2 também, a de O2 foi numa velocidade muito maior. Ou seja, quanto mais eu aumentava a temperatura, mais eu aumentava a distância entre o consumo de O2 e a liberação de CO2. Essas sementes de pau-brasil são ortodoxas e elas estavam nesse momento aqui com cerca de 6, 7, 8% de água. Então isso também chamou a atenção da gente pelo fato de que provavelmente esses processos estavam envolvidos com essa rápida deterioração dessas sementes.